bem? Estamos aqui para mais uma aula, continuando aí o conteúdo da nossa apostila. Nós estamos vendo operações com frações. Então, a gente viu adição e subtração. Adição e subtração a gente viu. Cachorro que hoje está de marcação comigo, viu, gente? É só eu começar a falar, ele começa a latir. É incrível, ficou quieto o dia inteiro. Eu começar a gravar, ele começa a latir. Bom, mas vamos tocando, né? Então a gente viu que adição e subtração de fração a gente precisa de fazer MMC, né? Depois a gente viu multiplicação de fração, divisão de fração e agora a gente vai ver potenciação e depois radiciação, tá? A potenciação de fração, na verdade, a gente já tinha visto ela em sala de aula. Quando a gente viu sobre potências, a gente viu potência de fração, né? Mas agora nós vamos ver um pouco mais aprofundado, mais voltado para a fração mesmo, tá? Mas é tranquilo. A potenciação, eu tenho que elevar tanto o numerador ao expoente quanto o denominador. Então, ou seja, o de cima e o de baixo, eu tenho que elevar o número que está de fora, tá? Então, aqui nesse primeiro exemplo, o expoente é 4. Então, eu tenho que fazer 2 elevado a 4 e tenho que fazer o 3 elevado a 4. Aí, lembrando, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Beleza, acabou, certo? Aí, agora eu tenho aqui no segundo exemplo uma base negativa. Aí a gente vai ter que relembrar aquelas regrinhas de potência que a gente viu quando a gente estava em sala de aula. Vocês têm no caderno, dá uma olhadinha lá, potenciação. A gente viu que todo expoente par, o resultado fica sempre positivo. Por quê? Porque quando eu faço a regrinha de sinal, né, menos 3 sétimos elevado ao quadrado seria menos 3 sétimos vezes menos 3 sétimos. Né? E quando eu faço a regrinha de sinal, fica positivo. Menos vezes menos fica mais, tá? Então, 3 vezes 3, 9, 7 vezes 7, 49. Então, expoente par, o resultado fica sempre positivo. Já o expoente ímpar, ele vai ter o mesmo sinal da base. Se a base é positiva, fica positivo. Se a base é negativa, fica negativo. Ai, tia, eu não vou ficar lembrando disso, eu não tô lembrando, não tô conseguindo. Então, você vai montar, ó. Tá elevado a 3? Então, você tem que multiplicar a fração por ela mesma 3 vezes. 1, 2, 3. Aqui era 2 vezes, aqui é 3. Aí, você faz a regra de sinal, tá? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Mas eu acho ainda mais fácil você decorar a propriedade. Expoente par fica positivo. Expoente ímpar tem o mesmo sinal da base. Então, ó, expoente par, o resultado fica positivo. Expoente ímpar tem o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, vai ficar negativo. Mas se a base fosse positiva, ia ficar positivo. Por exemplo, ó, vou fazer um exemplo aqui para você. Mais 1 meio elevado a 3. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Expoente ímpar, o resultado vai ser positivo. Aí eu vou fazer 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1. E 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 oitavo. Tá certo? Então, ó, a gente já fez direto aqui, tá? Já fiz direto, mas pode fazer 1 meio vezes 1 meio, ó. Pode montar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio elevado a 3, né? Vai dar 1 oitavo, tá? Então, essa conclusão. Expoente par, ó, expoente par, o resultado ficou positivo. Expoente par, o resultado ficou positivo. Então, é isso. Expoente par, o resultado fica sempre positivo. E o expoente ímpar? Depende da base. Se a minha base é negativa, fica negativo o meu resultado. Mas se a minha base é positiva, fica positivo o meu resultado, tá certo? Bom, lembra que eu falei, hora de fazer exercício? Põe a propriedadezinha lá do lado, pega o caderno, coloca do lado e olha. Expoente par vai ficar tudo mais, então põe um maisinho lá. Expoente ímpar, olha na base, tá bom? Bom, aí a gente vai ter também todo número elevado a zero, que a gente já tinha estudado também, tá lá no caderno de vocês. Só olhar naquela parte de potenciação. Qualquer número elevado a zero é sempre 1.
né? Eu já tinha feito essa demonstração na sala com você. Então, qualquer número elevado a 0 dá 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Porque, pensa bem, essa fração aqui, menos 17 sobre 31 elevado a 1, é ela vezes ela mesma uma vez. É ela uma vez só, na verdade, né? Não é nem ela vezes ela mesma. É ela uma vez só, tá certo? E agora a gente vai ver uma novidade. Expoente negativo. A gente não tinha expoente negativo até agora. Isso aqui é novo, muito novo pra gente. Mas a gente vai fazer o seguinte. Quando você tiver expoente negativo, espera só um minutinho. Deixa a bola passar, né? Abençoado. Quando o expoente for negativo, o que é expoente? Expoente é o pequenininho lá de cima. Quando o pequenininho lá de cima for negativo, eu tenho que inverter a minha base. Como que eu inverto a minha base? O número de baixo vem para cima e o número de cima vem para baixo. Então, o 3 vai para cima, o 2 vem para baixo. E aí, quando eu faço essa inversão, o meu expoente troca de sinal, aí ele vai ficar positivo, tá? Então, se você tiver um expoente negativo, o que é expoente? É o pequenininho, tá, gente? Não é base, não. Base negativa é outra história. Base negativa vai depender do seu expoente, tá? Agora aqui não, aqui é o meu pequenininho lá de cima que é negativo. Quando isso acontece, inverte a base e aí o seu expoente fica positivo. É só isso. E aí você resolve normal. Ó, você pode resolver direto, 3 elevado ao quadrado, tá? Ou você pode montar também. 3 vezes 3, 9. E o 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Tá certo? Então tá bom. Vamos continuando, ó. Aqui, de novo, um expoente negativo, igual esse. Só que você vai falar assim, uai, tia, mas não tem que inverter? Como é que eu vou inverter se não tem nada embaixo, né? Quando eu não tenho nada no denominador, eu vou colocar 1, tá? Porque lembra que eu falei já várias vezes para vocês em sala, se eu falar assim, ó, gente, número 10, ou se eu falar 10 sobre 1, é a mesma coisa, né? Então eu posso falar 10 ou eu posso falar 10 sobre 1. Então ali, ó, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então, eu vou colocar denominador 1 aqui, ó. E aí, agora eu vou inverter. 1 vai para cima, o 5 vem para baixo e o meu expoente vai ficar positivo, tá? Então, toda vez que eu fizer essa inversão, ocorre a troca de sinal no expoente. Aí eu resolvo. 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Beleza? É isso. Expoente negativo, então, tem que inverter a base. E quando não tiver denominador, coloca 1, tá bom? E esse último exemplo aqui, a gente tem número com vírgula elevado a 3. O que eu posso fazer nesse caso? Transforma o número com vírgula em fração, tá? Então, vamos lembrar como é que transforma. Tira a vírgula do número, vai ficar 0,4. Ou somente 4, já que eu tirei a vírgula. E embaixo eu vou colocar 1 e vou acrescentar zeros. A quantidade de zeros que eu acrescento é dependendo de quantas casas eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho uma casa, então eu vou acrescentar um zero, tá? Então é 4 décimos elevado a 3. Gente, esse aqui não tem que inverter não, tá? Porque o meu expoente não é negativo. Eu só inverto quando o meu expoente é negativo, tá certo? Aí eu vou resolver. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. E 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 64 sobre 1000. Certinho? Agora eu só quero falar para vocês tomar cuidado com o seguinte. Vamos supor que aparece assim para você, ó, menos 8 elevado ao quadrado, dentro do parêntese, e menos 8 elevado ao quadrado fora do parêntese. Tem uma diferença muito grande aqui, tá? Então toma cuidado, por quê? Quando você tiver o parêntese, significa que o sinal também está elevado a 2. Então, se o sinal também está elevado a 2, então é menos 8 vezes menos 8. Daí você vai fazer menos vezes menos, que é mais, e 8 vezes 8, que é 64. Agora, nesse segundo exemplo, o menos não tem parênteses. Então, o menos não está elevado ao quadrado. É só o 8 que está elevado ao quadrado.
Então, quando eu tenho parênteses, o parênteses indica que o sinal também está elevado ao quadrado. E quando o sinal também está elevado ao quadrado, eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Agora, quando não tem parênteses, eu não vou elevar o menos a 2. Eu não vou fazer menos vezes menos, não. Porque ele não está elevado, é só o 8 que está elevado a 2. Então, o que eu faço? Eu conservo o sinal e vou fazer o 8 elevado a 2, que é 8 vezes 8, que é 64. Então, toma cuidado com o parênteses, tá? O parênteses muda tudo. Se tem parênteses, fica positivo. Mas se não tem parênteses, vai ficar negativo. No caso de elevado ao quadrado, tá? Então, toma cuidado. Se tem parênteses, quer dizer que o sinal está elevado. Se não tem parênteses, é só o número que está elevado. Fechou? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijo.